Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Entre Linhas do TV CAU-RN. Abril foi o mês dedicado à campanha para conscientizar a população sobre a inclusão de pessoas com o transtorno do espectro autista, o TEA. E hoje vamos saber como a arquitetura pode contribuir para essa inclusão e melhorar no desenvolvimento e qualidade de vida dos autistas. Convidamos aqui as colegas arquitetas e urbanistas e sócias no escritório Renove Projeto, Larissa Magalhães e Mara Lorena, sejam bem-vindas. As duas vão nos contar sobre a experiência delas com a arquitetura para pessoas com TEA. Sejam bem-vindas. Muito eu obrigada. Gostaria de iniciar com a apresentação de vocês. Fiquem à vontade. Muito obrigada. Antes de qualquer coisa, obrigada pelo convite, pelo espaço aqui para falar de um assunto que realmente está dentro da nossa vivência, né? Como você falou, meu nome é Larissa, Mara Lorena, minha sócia. Há 11 anos estamos juntas, né, trabalhando no Renove Projetos. Tivemos uma sócia que hoje não está mais trabalhando diretamente conosco na área de projetos, mas que é parceira nossa na nossa ONG, né? Nós fundamos, que é a Elos Arquitetura Social, onde a gente usa a arquitetura em prol, realmente, né, da sociedade, como um meio de transformação social, o que não deixa de ser o tema, né, da nossa conversa de hoje, porque essa inclusão não deixa de ser uma transformação da sociedade para todo mundo viver, né, em conforto, visando o bem-estar de todo mundo, né, todo mundo incluso. Eu já começo dizendo que minha voz está assim, péssima, mas eu não poderia deixar esperar melhorar para vir aqui, então, já que o tema é tão nobre. Meu nome é Mara Lorena, como já foi dito. Eu sou várias coisas, entre elas arquiteta e mãe de autista. Eu tenho 2 filhos, Saulo e Lara, e Saulo de 7 anos, está dentro do transtorno do espectro autista, foi diagnosticado aos 2 anos e meio, assim, com quase 5 anos, com TEA, né, nessa condição. E acabou que eu estudo pela arquitetura e pelo meu filho. E foi através de uma postagem, né, que a gente viu no Instagram de vocês, no escritório, que vocês têm alguns trabalhos, né, dentro desse mundo, né, da adequação dos ambientes a quem tem o TEA, né? E aí a gente percebeu nessa postagem, agora no mês de maio, né? A Mara falou que era mãe, né, de autista, como ela mesma colocou aqui. E foi por esse motivo, né, que vocês escolheram, dentro do escritório, trabalhar com esse público? A gente até comenta, né, brinca que Saulo foi o nosso primeiro projeto, mesmo sem a gente saber, mas foi direcionado para ele, né, o primeiro projeto pensando no bem-estar. E eu acho que não é muito que a gente escolheu trabalhar com isso, acho que a gente foi escolhido, na verdade. Tudo iniciando realmente com Saulo e a partir disso, a Lorena pode falar bem melhor do que eu. Tem propriedade. Abrindo portas, né, e criando essa história que a gente está ainda, né, nesse caminho e que a gente tem muito prazer em atuar nessa área. E aí, Larissa bem falou que fomos escolhidas sem querer. A vida é muito isso, né? A gente é posto diante da situação, tem algum limão, tem que fazer limonada, vamos fazer a limonada. Quando a gente foi projetar o quarto de Saulo, quando Saulo foi nascer, Larissa fez o projeto porque eu não sabia fazer. Porque quando é pra gente, a gente tem a maior dificuldade. É projeto próprio pra nossa pessoa, pra nossa casa. É impressionante como dá aquela travada. Aí a gente troca. Quando é pra casa dela, eu sou arquiteta. Quando é pra minha casa, é ela que é arquiteta. Gente, eu não sei projetar pra mim, pelo amor de Deus, eu sei nem o que eu gosto. Larissa, faz aqui esse quarto. E aí a gente não fazia ideia de que a gente seria apresentado desse mundo, né? E aí chegou minha segunda filha, a gente teve que repaginar o quarto. O quarto de Saulo seria o quarto de Lara, que foi somente repaginado porque Saulo e Lara têm 2 anos de diferença. Foi exatamente com a chegada de Lara que deu o start para Saulo, que a gente começou a perceber as diferenças. Porque existe, sim, na literatura do transtorno do espectro autista, existe, sim, alguns gatilhos. Há crianças, há pessoas que descobrem 6 meses, 1 ano, a mãe já percebe que a criança está ali amamentando e não olha no olho. E já começa a ficar curiosa.
entre outras inúmeras características. Mas existe como Saulo, não. Ele fazia tudo, ele olhava no olho, ele chamava, ele virava. Ele preenchia os requisitos de uma criança típica, né, de um desenvolvimento típico. Mas aí quando Lara chegou, o quarto tinha sido adaptado, né? Ele saiu do quartinho dele, deu espaço para Lara e ganhou um novo quarto, que até então a máxima era ser seguro para a criança. Porque quando a gente projeta quarto de criança, de bebê, a máxima é que tem que ser seguro. Eu falo que as crianças têm que sobreviver. Depois a gente vai para as outras coisas, né? E aí, quando a gente foi apresentado a possibilidade do diagnóstico, comecei a ir com ele para monoterapia, fono, TO, Paraná. E caiu no nosso colo, assim, a possibilidade de fazer uma clínica. Essa clínica que Saulo era paciente e que eu conhecia a proprietária dos corredores da clínica, ela nem atendia diretamente meu filho, mas ela me chamou: Mara, vem cá, você é arquiteta, né? A gente está precisando ampliar, a gente está precisando fazer, vamos comigo começar. E foi nosso... Foi maravilhoso, porque vocês juntaram assim, a arquitetura com a ciência também, né? Com a vivência prática. A vivência, né? exato. E as experiências que ela tem, provavelmente, com outras famílias. Pois é, e aí eu passava, gente, a manhã inteira na clínica. Hoje eu consigo delegar, minha mãe entra junto, de manhã eu consigo, deixo o Saulo na clínica e venho para cá, por exemplo, depois passo lá para pegar. Mas no início é tudo tão novo, a gente fica morando nas clínicas, né? E aí eu via muito como as famílias estavam ali dentro, o que precisava. E quando a gente começou a visitar os prédios para a empresa, que seria minha cliente, alugar, porque a gente começou a participar desse processo de escolha do ambiente. Olha que privilégio, né? Aí eu comecei a colocar algumas questões nos meus clientes, porque o que eles queriam era uma clínica acessível. Só que a acessibilidade é nossa obrigação. Ter rampa é nossa obrigação, né? Ter o piso tátil ali onde precisa. O guarda-corpo é obrigatório. São elementos que fazem parte da norma, né? Que tem que ser seguido nos projetos. Isso, mas quando você começa a vivenciar, você percebe outros detalhes que não estão presentes na norma, né? A norma inclui, vamos dizer assim, o senso comum, o básico, mas o dia a dia tem outras necessidades ainda que devem ser atendidas. Eu sempre falo que a norma é o mínimo. É o que a gente tem de mínimo para fazer. Mas não significa que tendo a norma eu consigo atender, eu consigo incluir. Tem uma frase que eu sempre uso, que eu ouvi de uma outra mãe em uma palestra, que fala assim: incluir não é chamar para festa, incluir é chamar para dançar. E para chamar para dançar, você tem que ter a música, você tem que ter a luz, você tem que ter... Então, você tem que ter vários outros itens, né? E aí, eu falo que nesse primeiro projeto, a gente pensando lá, né, essa sala seria de fono, essa sala seria de TO, essa sala seria de pédia suíte. Eu comecei a estudar as terapias, até as que meus filhos não faziam. Porque tem um monte de terapia que é paralisia cerebral, que não inclui meu filho, por exemplo. E é um mundo realmente que eu você tem que começar a beber dessa água, porque são muitos detalhes para que tudo funcione em harmonia. E o cliente, por sua vez, tem um limite de gasto, né? O céu não é o limite. Que é nosso sonho. Vai lá, gasta aí o que quiser. Não, não é assim. A gente tem um limite. A gente, com um determinado limite financeiro, precisa fazer tudo isso dar certo. E aí, eu coloquei lá... Sabe quando vem... Eu falo que vem da experiência, da vivência, da combinatividade. Gente, vamos fazer um espaço de... Vamos fazer uma sala da casa? Ao invés de a gente ter uma sala de espera... Clínica, né? Uma cara de clínica mesmo. Essas mães, como eu, não passam o dia aqui. A gente não traz o lanche do menino, não dá o menino sentado, nem aquela agonia. Vamos fazer... Eu até usei esse termo, eu disse, sabe a sala de apartamento decorado, que é uma sala de estar e jantar juntas, e que está tudo lindo ali, e que tem que agradar todo mundo, porque essa clínica iria atender o público A, B e C. Então, tinha que, de Areia Preta, a mãe Luísa tinha que estar se sentindo bem dentro daquele espaço, né? Então, foi uma preocupação na hora de projetar que fosse um ambiente que todo mundo se sentisse agradável. A inclusão também é isso, né? Você se sentir acolhido e não se sentir acanhado. Então, vamos dizer assim, da pessoa, aquela pessoa que é mais folgada financeiramente, né? Que é mais abastada,
que paga o tratamento do filho por tranquilidade, e aquela família que todo mundo no final do mês, a família toda se junta para pagar o plano de saúde para a criança estar lá tendo aquela condição. Então, são vários públicos, são várias pessoas, várias mães, vários pais, várias avós, de gostos, né, e condições diferentes. Mas aquele espaço era para ser um espaço compartilhável e agradável para todos. Eu acho que aí foi o primeiro, vamos dizer assim, vou chamar de primeiro acerto, né, de tudo. Porque foi realmente onde tudo começou, onde a gente conseguiu caracterizar, onde a gente construiu realmente, construir para o cliente o bem-estar, que não era só, a gente tem muito dentro do comercial, dentro do residencial, dentro das clínicas, desde o começo do nosso escritório a gente tem muita pegada de que a gente alia a estética à função, mas o nosso norte é a função principal, né? A gente tem que fazer com que aquele ambiente seja bem, vamos dizer assim, bem utilizado pelo cliente. E a estética é a cerejinha do bolo, que deixa tudo melhor ainda. E isso foi como a gente conseguiu construir, caracterizar para o cliente visualizar que ele tinha a função da clínica, né, que todas as terapias funcionavam, mas que os usuários também, tanto os funcionários quanto os pacientes, estavam se sentindo bem. Não iam lá só por fazer a terapia e corriam para casa, não. Eles se sentiam em casa. Então, acho que esse foi o primeiro grande acerto desse caminho, vamos dizer assim. Que iniciou praticamente com esse projeto maior, exato. Né? Mas não foi essa clínica. Me digam uma coisa, na prática mesmo, esse foi o primeiro grande projeto, como a gente citou, mas com outros clientes pontuais. Vocês colocaram aí que a importância desse projeto, né, foi vocês ampliar de tal forma que acolhesse todos os públicos. Mas a gente sabe, por exemplo, no projeto de um quarto de uma criança, né, específico, naquele apartamento daquela família, como é que acontece? Porque dentro de uma clínica foi mais fácil vocês vivenciarem todos aqueles momentos, adentrar em todos os ambientes, mas muitas vezes dentro da casa, né, das famílias, a gente não consegue adentrar. Então, na prática mesmo, assim, como é trabalhar com um projeto, né, dentro de uma família, né, que tem uma criança, né, com o TEA, e aí como vocês fazem para conseguir essas informações? A gente brinca lá no escritório que nós somos as primeiras a entrar e as últimas a sair do projeto. A gente só perde para o próprio cliente, que ele continua lá depois da obra, né, vivendo, utilizando o projeto. Mas é realmente um acompanhamento muito grande, principalmente para pessoas, né, que têm, vamos dizer assim, aspectos que a gente tem que incluir no detalhe. Então, tem que ter um acompanhamento, tem que ter um briefing bem feito, um estudo pontual de cada, vamos dizer assim, o que é que pode ser benéfico e o que não pode ser tão atrativo. Mas né? vocês, assim, vivem o dia a dia, vão na casa do cliente, ficam observando a gente vira melhores amigos. Viram melhores amigos. Eu acho que uma conversa até com os médicos, né, que acompanham também, psicólogos também é importante. Gente, é muito importante. Quando a gente fala em TEA, a gente fala... Eu vou ser super redundante aqui, porque quando eu falo que o indivíduo é único, parece banal, né? Porque é único. Todos nós somos. Mas, por exemplo, se eu pego uma pessoa com deficiência e essa pessoa ela é cadeirante, ela usa uma cadeira de roda, ponto, é isso. Então, eu sei que as adaptações físicas para a cadeira de roda, aí a porta tem que ter mais que 9. Tem que ter mais que 80, a rampa tem que ter tanta inclinação, isso aí tá certo. Quando a gente fala no transtorno do espectro autista, eu preciso dessa conversa com a família, com algum acompanhante terapêutico, que pode ser o médico, mas pode ser o psicólogo, porque o que acontece? Tem muitas crianças que são hiperativas, com TEA que tem hiperatividade. São vários graus, né? São vários graus e várias peculiaridades. E a pessoa que é hiperativa, eu tenho que ter as cores mais tranquilas, eu tenho que usar a iluminação que baixe o nível de alerta dela. Mas meu filho é hipoativo, meu filho é o oposto. Então, ele precisa de mais alerta, ele precisa de mais... Senão ele vai ficar ali quietinho, querendo dormir o dia todo. Então, se eu tenho... Aí, o que é que seu filho gosta? Aí, meu filho gosta de dinossauro, por exemplo, não é o caso do meu, mas eu tenho uma criança com TEA que gosta de dinossauro. Eu vou, encho o quarto do mini dinossauro. Aí, essa criança, o dinossauro, ele gosta muito, é hiperfoco. Ele não vai sair do quarto porque ele vai querer ficar brincando o tempo todo com o dinossauro. E normalmente
já tem a dificuldade de socialização. Então, quando você inclui hiperfoco dentro daquele ambiente dele, que ele já se sente bem, ele não quer mais ir para outro canto, ele não vai querer socializar com a família na sala de jantar, por exemplo. Então, a gente tem que ter artifícios muito específicos que na projetação de um quarto, né, de criança, um quarto infantil, realmente a gente não atenta. Porque se a criança tem hiperfoco por Pelo lápis... contrário, a gente vai exatamente qual naquele tema, né, pro tema projeto. que seu filho prefere, né, quais os brinquedos, quais as cores. Isso, não que a gente não use, mas a gente usa de artifícios para que isso consiga ser, vamos dizer assim, um ponto de socialização e não de reclusão dentro daquele ambiente. Então, vamos fazer de dinossauro, mas não vamos encher de dinossauro no papel de parede, nesse tipo de coisa. Bota o dinossauro de brinquedo, porque aí ele consegue locomover, passear pela casa toda com o dinossauro. Então, quando é flexível, acaba que é benefício. E ele tem outras coisas. Se a gente tiver a possibilidade de sair do quarto e que vamos projetar a casa, né? Aí vai ser super legal. Por quê? Porque eu vou poder... essa criança tem hiperfoco por números, ela gosta muito de números. E a gente quer que ela saia do quarto, a gente quer que ela... Onde é a área que a família se reúne? É na sala de estar, na varanda? Então lá eu vou ter alguma coisa que faça essa referência. Eu vou ter a caixa de brinquedo lá, ou eu vou ter, sei lá, é uma criança que busca muito, porque são muitas possibilidades. Mas a gente tem uma criança que é muito buscativa por elementos táteis, né? Areia, brita, grama, mas eu moro no apartamento. Mas eu posso fazer uma paredezinha aqui cheio de texturas diferentes para a criança, que a gente fala, eu posso criar um jardim sensorial. Esse nome de jardim sensorial não é para um jardim. É só porque as TOs usam esse nome, as terapeutas ocupacionais usam. Quando começaram a me dizer, Mara, eu preciso de um jardim sensorial, já penso, cadê as plantas? Não tem nada a ver com isso. O jardim sensorial tem a ver com texturas diferentes. E aí, onde é na casa que a gente pode criar um espaçozinho de jardim sensorial para essa criança? Então, quando a gente pode pensar na casa, a gente pode... É muito legal. E ainda vai, tipo assim, eu vou trazer outra experiência. O hiperfoco do meu filho são colheres. Então, na minha gaveta da cozinha, dos talheres, tem que ter chave. Senão ele não faz nada, só pegando colher e batendo na mão e jogando as colheres no chão, porque ele gosta da zoada da colher batendo no chão. E eu não consigo ficar numa casa sem colher, eu preciso de colher. Então, na minha gaveta da cozinha, eu preciso colocar uma chave. Então é isso, a gente vai... Pescando essas peculiaridades, esses detalhes de cada família, vamos dizer assim, né? De cada usuário. Eu costumo dizer que quando a gente tem uma persona, um cliente, é mais fácil do que o coletivo. Quando a gente vai fazer a clínica, gente, é tão desafiador. Porque eu preciso atender o hiperativo e o hipoativo. Eu preciso atender o menino que tem hiperfoco num determinado brinquedo e outro menino que nada serve de estímulo. Então, são tantos porquês, e aí eu costumo dizer que as salas de terapia, elas são telas em branco. A gente costuma deixar com quase nada para que o terapeuta tenha lugar de armazenamento e que ele controle. São ambientes controlados, né? Por esse, vamos dizer assim, esse profissional que está dentro dessa sala em atendimento. Porque se a gente deixar tudo à vista da criança, não tem terapia, né? Só tem brincadeira, digamos assim. Então, ou então atrapalha, né? No sentido de ser muito estímulo que a criança não gosta. Então fica tudo guardadinho. O profissional que está fazendo o acompanhamento vai buscando dentro dos armários os itens necessários para as terapias e expondo de acordo com quem está sendo, né, vamos dizer assim, acompanhado no momento. E aí também, a gente fala muito dessa nossa primeira clínica, que foi a do espaço de convivência, mas isso a gente nem consegue replicar para todas as clínicas. A gente tem uma outra que foi inaugurada há pouco, que aí a pegada já era muito mais, eu queria uma coisa para a primeira infância, eu queria bem infantil mesmo, eu queria que a criança chegasse aqui e se sentisse, estou num parque. E aí a gente foi, eu estou num lugar lúdico, né? E foi essa demanda que a cliente trouxe. E aí a gente teve que usar as cores com muito cuidado, para que elas não fossem extremamente excitantes. A gente precisava fazer colorido, precisava fazer que a pessoa estivesse num ambiente super lúdico, mas precisava que fosse tranquilizante, e deu certo também. Ótimo.
Meninas, com essa experiência que a Renove tem, né, digamos assim, pessoal que está ali assistindo a gente, arquitetos, ou até uma sociedade, um cliente, né, que tem uma família, que tem um filho, o que é que vocês colocariam assim como elementos, né, no ato de projetar um ambiente coletivo? Porque a gente já entendeu aqui que quando é uma família específica, né, vocês conseguem adentrar aquele lar, né, aquele universo, e aí acaba sendo, entre aspas, um pouco mais fácil de adaptar os espaços. Mas num ambiente coletivo, como você mesmo citou aí, uma escola, de repente uma loja mesmo, né? Que a gente fala muito na criança com TEA, mas a gente tem que lembrar que essa criança vai crescer, né? Vai ser um adolescente, vai ser um adulto, né? Então, assim, por essa experiência, por essa vivência de vocês dentro desse universo, né? Profissionalmente, digamos assim, vamos focar bem no profissional, né? O que seriam elementos importantes da gente incluir num projeto? Porque, como bem colocamos aqui, né? Para acessibilidade, rampas, escadas, a gente tem lá a nossa NBR 9050, né? Mas ela acaba sendo limitada, né? Fica muito na parte muito motora ali, né? Então, eu queria que vocês citassem, assim, pontos, né, importantes, né? Acima de tudo, nós, arquitetos, temos que pensar no amplo, né? E incluir, né, como vocês mesmos falaram no início, né? É também um papel nosso, uma obrigação, digamos assim. Então, eu queria que vocês, assim, fechassem, colocando como se fosse, assim, não digo nenhuma dica, né? Mas uma informação importante para que seja atentado, né, na hora da projetação. Gente, a primeira coisa, os espaços precisam ser seguros. E quando a gente pensa em seguro, para um adulto, para uma criança, para um jovem, para um senhor, né? A gente precisa ter muita atenção com a iluminação. A iluminação indireta é sempre sempre uma excelente opção. A gente sabe que nem sempre dá para fazer, mas quando dá, ela é uma excelente opção, a iluminação indireta, porque também não sabia, mas as pessoas que têm paralisia cerebral e convulsão tendem a convulsionar mais quando a luz é direta, né? Então, as luzes indiretas são muito legais de pensar. Trabalhar cores, né? As cores, a gente falou em loja, acaba que é isso. A gente tem lojas extremamente estimulantes, que é muito legal para a loja, mas é legal para todo mundo. Então, talvez a gente possa ter mais cuidado com as cores, né? Para eles não serem fatores exclusivos, né? Para ser inclusiva. Eu acho que são 3 dicas, ambientes seguros, pensar em segurança de modo geral, ambientes com iluminação adequada e com cores também, que consigam nos convidar a estar no local, né? E para fechar aqui, né, vamos falar, a gente trabalha, como a gente estava brincando aqui, para pagar conta também, né? E me diga uma coisa, trabalhar com um mercado específico, né, falando aqui em termos financeiros mesmo, para o escritório, vale a pena? Não faz diferença. Para ser sincera, é claro que aqui nós precisamos ser sinceros. Não faz diferença, a gente não cobra nem a mais nem a menos por isso. Se for um projeto comercial, residencial, a gente tem nossa fórmula, o nosso padrão de elaborar nosso orçamento, mas não é porque é uma clínica voltada para um público específico que vai ser um valor diferenciado, nem a mais nem a menos, realmente. Mas a gente tem o prazer, né? A gente pode dizer que tem o pagamento também do prazer, de depois de ver aquele projeto que foi super pensado nos mínimos detalhes sendo usado, muito, né? Que é muito importante, e sendo muito bem usado. Então tem pequenos detalhes que pra gente, tipo assim, é até uma ideia besta. Tipo, a gente botou na sala de vacina uma portinha que era universo, o tema era universo. A portinha tinha o capacete do astronauta. Quando a gente recebe uma foto da criança com a carinha na porta, no vidro, aparecendo o capacete do astronauta, é muito maior. Então a gente vê a mãe, tipo, feliz de dar a vacina, que normalmente ficava todo mundo chorando naquele drama, né, não querendo ver o filho sofrer. Então quando a criança chega lá, ela já se entrete. Quando a gente vê essas carinhas, eu acho que o pagamento é maior. Infelizmente não dá para viver só de sorriso, né? Mas ele conta, a gente tem que valorizar. Não, e essa clínica de vacina,
eu precisei levar minha filha lá. E quando eu cheguei, ela pegou e falou, mamãe, isso aqui é uma loja de brinquedo? Olha! Aí a proprietária estava lá e falou, pagou o projeto, né? Eu disse, pagou o projeto. Porque era essa a ideia, que a criança não se assustasse quando chegasse na clínica de vacina, né? E aí ela nem sabia para onde estava indo, de fato, eu só disse, vamos ali com mamãe. E ela achou que era uma loja de brinquedo, aí que bom, né? Que ótimo. Cheque, atingido o objetivo. E assim, Lilian, pra gente é importante, eu sei que tá acabando, nosso tempo tá acabando, mas a gente falou ontem no escritório, quando nos mandaram o script de hoje, a gente disse, eita, a gente precisa falar na casa terapêutica. Essa primeira clínica que a gente já fez várias deles, e uma das coisas que eles têm que é muito legal, que é um projeto pioneiríssimo, assim, a gente adora fazer coisas que ninguém nunca fez. A gente tem dentro da clínica uma casa terapêutica montada para os treinos de AVDs, que são os treinos de atividade de vida diária dos jovens, né? A criança está ali com adolescente, jovem, 8, 10 anos, 12 anos, e ela precisa aprender a fazer uma torrada, ela precisa aprender a fazer o suco, a forrar a É cama. aquela criança que cresce, né? Que é Exato. adolescente e vai ter que aprender também. Usar o tapete da sala, a A se virar almofada, o quarto está organizado. Então tem toda a estrutura de uma casa montada dentro da clínica para eles praticarem essas atividades. Então para a gente foi realmente um novo desafio, né? Que a gente abraçou e realmente foi. Hoje em dia está funcionando já com vários, vamos dizer assim, vários usuários dessa casa, vários moradores, e que a gente consegue ver, né, o resultado. Não é só a teoria, a gente consegue realmente colocar em prática. Então é mais um prazer que a gente tem, mais um Isso. pagamento, né? E pra gente foi super desafiador, porque nós gostaríamos de visitar outros em loco para entender como funciona, e não tinha, a gente só tem referência de uma casa terapêutica em São Paulo, não tinha em Natal, não tinha no Nordeste. E aí a gente foi realmente bem desafiado, né? Vamos fazer essa casa que atenda todo mundo, de várias condições diferentes, com várias... E assim, é super sucesso. A hora que a pessoa chegar lá na clínica, vai ter 1000 pessoas usando a casa. 1000 pessoas não. Eles têm horário. Eles têm horário, mas as pessoas estarão usando a casa. De forma independente, né? Que é o principal. Muito legal. Ele não fazia parte do nosso briefing, mas eu já deixo aqui, né, a sugestão aí para vocês dentro do escritório trabalhar também com consultorias. Porque isso é difícil a gente ver, encontrar, né, material realmente de estudos dentro da área. A gente vê que na saúde já é bem amplo, mas dentro da arquitetura não tanto, e você já tem aí vários cases, né, que são estudos, né, práticos, né, vivenciados. E fica aí a dica aí para vocês que estão assistindo, que tem um cliente, né, também com esse perfil, entre em contato aí com as meninas, né, a gente vai colocar o Instagram delas aqui. E foi um prazer, né, coloco aqui o nosso espaço para vocês fazerem o fechamento e agradecimentos. Para a gente foi um prazer o convite, estar aqui compartilhando um pouquinho no nosso dia a dia, né, de um assunto que a gente realmente vive, né, respira isso dentro do escritório. Lorena até mais do que eu, porque ele leva para casa, Dentro de casa. Mas muito obrigada. Estamos abertos para qualquer dúvida que o pessoal tiver, pode entrar em contato com a gente, que a gente está à disposição para quem tiver qualquer dúvida. Isso, e a gente tem que fazer um agradecimento muito especial aos clientes que acreditam Sim. e apostam, né? Porque esse nosso primeiro cliente lá 5 anos atrás que disse, eita, é mesmo, eu vou dar aqui o C do cabimento ao que ela está dizendo. Porque às vezes tem isso, os colegas arquitetos vão dizer, eu tive uma ideia incrível, mas o cliente não comprou a ideia, né? Eu tive uma ideia boa e o cliente comprou a ideia. Eu sempre falo, quando alguém vem parabenizar, eu pensei, mas alguém executou. Que legal, né? Então, aos clientes, aos empresários, né? A classe empresarial, quando pensa em investir nessa área de clínica de reabilitação, pense com carinho e pense que somos todos pessoas com milhões de necessidades e que por trás de cada paciente, de cada usuário, existe uma família inteira, né? Eu costumo dizer que o seu paciente, o seu cliente é o amor da vida de alguém, Lindo né? falar. Então,
pense nessa como se fosse seu. Quando eu tenho alguma dificuldade no meio do caminho, com as questões do meu filho mesmo, que alguém diz o não, que a porta fecha, que eu só tenho... Quando alguém me pergunta se precisa disso tudo, aí eu sempre devolvo com a pergunta: e se fosse seu filho? Né? E se fosse sua família? E se fosse você? Precisava disso tudo? Precisa. Sempre precisa de mais um pouquinho. Meninas, foi muito bom conversar com vocês aqui hoje. Agradeço mais uma vez em nome do CAU-RN e vocês aí que estão assistindo Entre Linhas, que acompanham semanalmente aqui o TV CAU-RN. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.